tá? Eu estou aqui para poder falar muito sobre empoderamento e também sobre equilíbrio. Acredito que é uma coisa que tem incomodado muitas mulheres, talvez seja um dilema para todas nós, para a maioria de nós, né? E às vezes alguns desses dilemas de não contar para ninguém, de segurar muito peso sozinha e fazer coisas nesse tipo, a gente sofre muito, sabia? Eu digo de experiência, eu já sofri muito de guardar muito peso, carregar muita coisa, e é isso que eu vejo, muitas mulheres sofrendo porque não sabem o que fazer. Não sabe uma melhor maneira de resolver algumas questões. E uma coisa que eu queria dizer para você que eu aprendi na minha vida e deu assim um resultado fantástico foi fazer perguntas. Não sei se você já testou isso na vida, mas para mim funciona muito. Se tem alguma coisa me chateando, se tem alguma coisa me incomodando, e aí eu começo a perguntar: o que tem me tirado o sono? Por que eu tô ficando acordada? Será que eu tô preocupada com alguma coisa? Eu tô preocupada com o quê? Né? O que tem me feito comer muito doce ultimamente? Muita comida? O que tem me deixado assim fora de mim? Com raiva ultimamente? Nervosa? O que tem me deixado meio chorona? São perguntas que eu faço para mim até eu descobrir o que tá acontecendo na verdade. E aí a gente vai lá no fundinho, né? Descobre uma coisa que, na verdade, só nós temos resposta para isso. E é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Eu quero te perguntar, e você já fez alguma pergunta dessas para você? Coloca aí no chat. E sim, Silvana, eu já fiz perguntas desse tipo. Se não, você bota aí no chat comigo hoje. Não, nunca fiz pergunta para mim mesmo. Na verdade, as pessoas que me perguntam o que está acontecendo comigo, por que você está diferente, por que você está insuportável, né? Muita gente fala assim para mim. Mas é interessante que todas as pessoas que, de alguma forma, eu ensino a tá perguntando para si mesmo, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou comendo tanto? Ou por que eu estou sem apetite, ficando sem comer? A gente sempre lá no fundinho tem a resposta para nós mesmos. Porque se nós formos lá no nosso íntimo e fizermos essas perguntas para nós mesmos, eu acredito que ela vem com uma resposta que está nos incomodando, que está mexendo na nossa alma, que está, né? Aí a Valéria já falou, sim, eu já conversei muito com meus botões. É uma maneira de dizer, né? Já conversei comigo mesmo, com os meus botões. Nossa, isso é o que a Silvia colocou aqui, nossa, como me vejo fazendo essas perguntas. E é por aí mesmo. A gente tem que se perguntar para a gente começar a se entender. Porque a melhor forma de nós resolvermos alguns problemas nossos é nos conhecendo. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje, né? Uma das perguntas que eu fiz semana passada foi sobre empoderamento, que eu acredito que muitas mulheres, quando fala empoderamento, cada uma tem uma opinião, são opiniões diversas, né? Algumas mulheres, elas acreditam que já estão empoderadas, né? Algumas, elas querem ardentemente esse empoderamento e outras não querem, assim, nem ouvir falar nessa palavra de empoderamento, né? A Rita tá dizendo aqui, às vezes eu sinto a cabeça explodir de tanto me questionar. É isso mesmo. Às vezes isso acontece. Então, muitas vezes eu vejo mulheres, algumas querem o empoderamento, outras dizem, o que é isso? Eu nem sei o que é na realidade. E ainda vejo algumas outras que dizem para mim assim, não, Silvana, eu tenho esses obstáculos, esses medos, né, para eu alcançar esse empoderamento, para ter aquilo que eu vejo muitas mulheres tendo. Agora, algumas outras eu ainda ouço dizer para mim assim, empoderamento, será que é uma coisa de Deus, Silvana? Ou não? E eu queria ver aí a sua opinião. Na sua opinião, empoderamento quer dizer o quê? O empoderamento tem a ver com o quê? Será que uma mulher
cristã, por exemplo, ela pode se considerar empoderada, ela pode ter esse empoderamento. E é um pouco disso que eu queria falar com você hoje, saber sua opinião. E aqui dentro, eu acredito que todas nós temos um desejo de ser mais ou de alcançar mais, de fazer mais do que aquilo que nós temos feito. Concorda comigo? Diz aí se você tem esse desejo de, para nós que somos cristãos, estabelecer o seu propósito, estabelecer aquilo que é o seu chamado, aquilo que você foi chamada, né, para ser, para fazer, para realizar a sua missão, o seu propósito. E para algumas isso tem a ver com empoderamento, né? Eu quero dizer para você o que eu acredito que hoje nesse mundo, na sociedade, pela mídia, né, tem falado a respeito de empoderamento. E eu quero dizer para você minha opinião, porque eu vejo que é uma questão importante, porque tem sido falado demais esse empoderamento, mas eu também acredito que nós já fomos empoderadas o suficientemente por Deus, através da missão que Ele nos entregou. Eu vejo tantas mulheres na Bíblia como ponto de referência de empoderamento, e uma delas, se você duvida, pergunta para Débora, aquela mulher lá em Juízes, né, que era uma juíza, e ela foi para a batalha e Baraque ficou com medo de ir, e ela, eu acredito, totalmente dentro, sabendo o que Deus tinha para a vida dela, ela foi e conquistou a vitória. Então, se você duvida de que Deus quer o empoderamento da mulher, a forma dele, da maneira dele, pergunte a algumas mulheres da Bíblia. E eu dou como exemplo Débora, que foi uma juíza que se colocou totalmente empoderada e foi firme naquela missão que Deus tinha colocado para ela. E ela falou: Baraque, se você não for, eu sei que isso é a vontade de Deus, então eu vou. E aí a gente vê o resto da história. E tantas outras mulheres, eu escrevi um livro que chama 10 Atitudes de uma Mulher de Sucesso, e dentro desse livro eu coloco 10 mulheres que me chamaram a atenção, justamente por elas terem cumprido a sua missão, o seu propósito, o seu chamado. E é isso que, na minha opinião, faz a diferença. Quando nós aceitamos e dizemos sim para aquilo que Deus nos chamou, e o empoderamento vai vir dele, a unção, a graça, a força, né? A ousadia para fazer aquilo vem dele, porque eu acho que se a gente olhar para a gente mesma, a nossa fragilidade, os nossos problemas, nossos medos e os obstáculos, né, que se colocam como circunstância na nossa vida, olha, a gente não consegue muita coisa, mas eu acredito que se nós já entendemos que recebemos esse empoderamento de Deus e nos colocamos à disposição dele, olha, coisas grandiosas, tremendas, incríveis vão acontecer. Agora, outra coisa que eu acredito é que muitas mulheres dentro desse empoderamento também colocam para mim a dificuldade de encontrar o equilíbrio, porque tem o chamado, tem os nossos sonhos pessoais, os nossos desejos, que eu acredito você que está me ouvindo agora, você tem seus sonhos, você tem seus desejos, e também você lida com os seus deveres, com as suas responsabilidades, do seu papel como mulher. E você já se viu nesse dilema de estar entre sonhos, desejos, os obstáculos, né? Muitas vezes que a gente enfrenta para realizar isso. E eu quero te perguntar, hoje, você se vê tendo tudo isso e conseguindo equilibrar, ter o equilíbrio para cada uma dessas questões na sua vida? E é um pouco disso também que eu gostaria de falar hoje, sobre... eu queria que você colocasse aí nos comentários.
Você já se viu vivenciando um momento aonde a falta de equilíbrio tem talvez adoecido você? A falta de equilíbrio talvez tenha deixado você meio desorientada, sem saber que caminho seguir, na dúvida, será que isso é para mim mesmo, Silvana? Será que esse sonho que eu tenho está na hora de realizar? Porque eu tenho tantos deveres, tantas responsabilidades, tudo nos meus ombros. Será que está na hora? E dentro do papel como mulher, será que isso é para mim na realidade? Então é isso que a gente vai ver agora um pouquinho. Coloca aí para mim no chat se você tem sonhos ainda que estão aqui borbulhando, porque eu também encontro muitas mulheres que engavetaram seus sonhos, que desistiram por várias razões. E é um pouco disso que eu quero hoje trazer você para esse sonho estar vivo aí dentro, porque Deus ele está interessado demais em que você vivencie os seus sonhos, porque eu acredito que Ele colocou esse sonho aí dentro de você. Não surgiu aqui do nada, não veio esse sonho sozinho, do nada. Deus tem um propósito no sonho que queima, que arde aqui dentro de você, né? Muitas talvez querer estudar, porque, Silvana, como eu gostaria de estudar, mas eu tenho que cuidar da família, eu não tenho o tempo que sobra, tô sem dinheiro. Outras dizem para mim, eu queria tanto casar, Silvana, mas eu não encontro nenhum homem ideal, tipo assim, maduro, honesto, trabalhador bastante, que eu me sinto confortável, né? E eu me sinto, às vezes, mais preparada do que os homens com quem eu convivo. Então, é uma dificuldade que eu ouço de muitas mulheres? Sim, infelizmente. A Rita está dizendo assim, ó, falando sério, eu tenho muita dificuldade de sonhar. Eu encontro muitas mulheres que têm dificuldade, mas quando eu falo de sonho, às vezes não é nem tanto uma coisa grande, não. É isso que eu tô falando aqui. Às vezes é vontade de voltar a estudar. Às vezes é vontade de... você tá solteira e gostaria de ter um parceiro para você envelhecer junto, do lado, uma companhia. Ou talvez você tá querendo uma empresa pequena. Você faz doce, você faz bolo, você corta cabelo, alguma coisa que você faz... E o seu sonho é começar essa empresa, mas você pensa, eu não tenho dinheiro, não tenho o capital necessário, não tenho coragem. Então, quando eu falo de sonhos, não é esse sonho gigantesco que a gente olha e pensa assim, é uma coisa impossível, mas aquelas coisas pequenas que estão no nosso coração e a gente não dá conta muitas vezes de estabelecer, né? Às vezes o seu sonho é fazer uma transição de carreira, e você acha que não está preparada nem financeiramente e nem emocionalmente para isso. Então, para muitas, o sonho está muito distante, mas eu estou trazendo na realidade para você o que é o sonho, que é uma coisa palpável, alguma coisa que está te incomodando aí, tá do seu lado aqui, olha, todo dia. Ai, que vontade de ter um filho, mas aí você olha as circunstâncias, fica com medo, porque as ameaças que a gente hoje está vivendo, convivendo, para criar um filho na atualidade, nos dias de hoje. Então, tudo isso, né? Eu tenho um sonho, mas eu estou na fase de espera e estou esperando melhorar a situação do país, estou esperando melhorar a situação financeira, estou esperando melhorar. Então você talvez esteja no meio da espera e um turbilhão interno, né? Que eu sei, eu quero mais, mas eu não sei se está na hora de agir. Eu quero mais do que eu estou vivendo hoje, mas os deveres estão consumindo aquele desejo, aquele sonho que está aqui guardadinho. E aí nós passamos para os deveres que são tarefas e funções e muito trabalho, muita exigência, muita demanda. Às vezes é cuidar da casa, cuidar do trabalho lá fora, cuidar de pais idosos que você tem que cuidar, trabalho dentro de casa, fora, pagar conta, estudar, cuidar de crianças, estudar com as crianças, né? E o papel
papel nosso como mulheres, que às vezes no meio disso tudo que eu tô te dizendo, entre sonhos, tarefas, responsabilidades, o peso que a gente carrega, você tem que ser multifuncional no seu papel de mulher. Já pensou nisso? Em casa você tem que ser mãe, esposa, dona de casa. Na sociedade você tem que ser funcionária, às vezes chefe, patroa, estudante, na política, né? Se envolvendo de alguma forma. Na igreja, você tem que ser como uma mulher cristã, com seus valores e as demandas, às vezes, ao seu redor, que você tem que estar ali lidando e trabalhando com aquilo, né? No trabalho, às vezes, a competitividade com homens te faz, às vezes, repensar ou pensar, será que se eu não estudasse, voltasse a estudar, eu estaria melhor? E aqui desenvolvendo talvez um papel melhor na empresa, o salário aumentar. Então, esse papel nosso dentro da sociedade, dentro desse âmbito global que nós vivemos, é muito complicado às vezes. Trazer o equilíbrio para a nossa vida, né? O equilíbrio entre o passado gritando no nosso ouvido, olha, você já fez e deu errado. Olha, isso não é para você, ninguém na sua casa conseguiu estudar, ninguém na sua casa conseguiu montar uma empresa, ninguém na sua casa casou. Alguma coisa que o passado fica gritando. Ou às vezes são as crenças dizendo para você a todo momento assim, olha, isso que você está querendo é impossível, não dá. Hoje, na atualidade, isso que você quer, esquece, né? Então é uma mistura de passado gritando, ou as crenças gritando no nosso ouvido, os rótulos daquilo que a gente ouviu a vida inteira, né? Que crescem no nosso coração e fazem com que a gente, ao invés de olhar para aquilo que nós somos na realidade, que Deus nos criou para ser e fazer, as mentiras, a gente dá ouvido a elas e acredita mais nos rótulos, mais às vezes nas circunstâncias, mais naquilo que está ao nosso redor, na tempestade, no barulho do vento, né? Nas ondas do mar que estão aí tentando nos engolir, e a gente então, com tudo isso, vira uma bagunça. A realidade que muitas estão vivendo, que é uma realidade de solidão, às vezes de divórcio, da vida sentimental, tá uma bagunça, tá toda complicada, né? Esse peso, eu acredito, de tudo isso que você que está me ouvindo tá vivendo hoje em dia, pode fazer você se sentir em total desequilíbrio, inconformada, frustrada, muitas vezes decepcionada, porque não é isso que eu quis para minha vida. Quando eu era criança, eu não pensei em ter isso, em ser assim, em vivenciar isso na minha vida. E às vezes, esse peso a gente não tem com quem falar, como eu falei no princípio. A gente não quer contar as nossas mazelas, as nossas dores, porque o que o outro vai pensar a meu respeito? Ainda que seja uma pessoa que é minha amiga, mas o que ela vai pensar de eu vivenciando esse conflito, esse tanto de coisa misturada junto? E além de tudo, às vezes ainda passa uma dúvida, será que isso é para mim? Ou será que Deus está do meu lado? E eu quero te perguntar, coloca aí nos comentários, você já se sentiu com esse peso nos ombros? Esse peso que muitas vezes nos faz perder de nós mesmas, querendo abraçar o mundo, esquecendo de olhar para nós. E eu não digo só de cuidar da aparência, porque eu olho para essas mulheres que estão vivenciando isso, porque elas conversam comigo, e elas estão lindas, maravilhosas, maquiadas, com a unha feita, magras, estão fazendo de tudo, mas mesmo assim, com o cabelo lindo, maquiada, com a unha feita, a alma está complicada, está em destroços. A alma está marcada, está machucada, está chorando por dentro. Outras já estão vivendo no automático. Tipo assim, não tenho consciência disso e agora eu liguei o piloto automático e eu vou nessa daqui, né? Sem preocupar, ou sem cuidar, sem perceber, sem ter a consciência de que nós
precisamos de olhar para nós, que a responsabilidade exige urgência. E isso gera um estresse acentuado, porque nós, apesar de muitas mulheres não gostarem disso, nós somos frágeis e nós precisamos de cuidado. E por causa disso tudo acontece o primeiro desrespeito, que eu acredito muitas mulheres querem ser respeitadas, mas o primeiro desrespeito que eu vejo que acontece é nosso mesmo, porque nós não nos respeitamos, nós não colocamos limite para nós mesmos nem para o outro, então não sobra tempo para a gente cuidar, né? É aquele instinto básico que toda a maioria das mulheres tem, que é de cuidar de todos e se sentir mãe de todos e se já cuidar de todo mundo ao redor. Você já sentiu isso? Você que está me escutando, você já sentiu mãe de todo mundo e sentiu necessidade assim de tá tudo em ordem, tá tudo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar de marido, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de tudo. E aí, o que acontece é que as nossas necessidades, o autocuidado, eu não digo só o externo, que é esse que eu falei, de você tá maquiada, você tá penteada, você tá linda e maravilhosa, mas aqui dentro, olha, aqui dentro tá chorando, né? As nossas necessidades, autocuidado, quando a nossa autoestima tá assim de lado, ela fica abandonada. Quando eu cuido dentro, a autoestima fica bem, né? Quando você está bem consigo mesma, você consegue lidar melhor com essas circunstâncias, com essas coisas loucas ao seu redor. Você fica mais feliz, você se relaciona melhor com as pessoas ao seu redor, você não se irrita facilmente, você não sofre tanto pela falta, né, aquele desejo de controlar a situação, tem que estar do seu jeito, né? A Silvia tá falando aqui, nossa, eu quero resolver tudo à minha volta e realmente não sobra tempo para mim. É isso que a gente convive, né? A gente cuida de tudo, de todos, da casa, tá tudo limpo, maravilhoso, às vezes até do carro, mas a gente tá negligenciada. E quando isso acontece, vem o estresse e a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, ao que tá no nosso redor. Cuidar de nós, que se eu tô feliz, se eu tô bem, eu aprendo a delegar tarefa, aprendo a respeitar o limite das pessoas também. Porque às vezes, como eu não tenho limite comigo, eu não me respeito, eu quero fazer tudo, eu quero que as pessoas façam da mesma forma. E aí além de eu infringir o meu limite, eu também infrinjo o limite do outro, né? E quando eu entendo que eu não sou perfeita, eu aceito os meus erros e não me culpo por eles, porque às vezes são muitos os erros, as culpas, né? Que eu fico trazendo tudo, aquele peso sobre mim. E toda mulher, eu acredito, ela precisa ser ouvida. Toda mulher precisa ser vista. Toda mulher precisa ser valorizada. Toda mulher precisa se sentir amada. E se isso não está acontecendo, você precisa fazer acontecer. Precisa aprender a cuidar de você. Aí eu digo, não só fisicamente. Como eu disse, eu vejo mulheres lindas, mas que não estão cuidando aqui de dentro, né? No espírito, na alma, no corpo, no físico. Às vezes o corpo tá bem, mas será que esse corpo maravilhoso tá com saúde? Será que esse corpo magrinho, que toda mulher quer ficar magra, linda e maravilhosa, mas será que esse corpo tá saudável, né? A Rita tá dizendo, às vezes eu sinto que eu estou me boicotando. Sim, muitas de nós nos boicotamos. A gente cuida de tudo e de todos ao nosso redor e esquece de nós mesmas, né? E uma coisa que eu quero dizer para você hoje, nós somos espirituais, seres espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. E por causa disso, essas 3 áreas, elas precisam estar saudáveis, completas. Essas 3 áreas precisam ser alimentadas.
Eu preciso, da mesma forma que eu alimento meu corpo, eu alimento a minha alma, eu alimento meu espírito. Porque quando uma dessas áreas fica sem ser alimentada com um alimento correto, de acordo, ela vai enfraquecer, ela vai morrer à míngua, né? Cada parte dessa precisa desse cuidado, senão morre de inanição. Se eu cuido do físico e não cuido da alma, a alma morre de inanição, emocionalmente, né? A gente fica fragilizado. Se eu não cuido, eu cuido da alma, mas cuido do físico, mas não cuido do meu espírito, o espírito pode morrer de inanição. E como eu disse, repetindo para você, nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. Essas três áreas têm que estar em equilíbrio, porque se alguma dessas áreas fica fragilizada, o corpo padece como um todo. Então, e uma coisa que acontece com todas as mulheres, desde a puberdade, a mulher começa a receber mudanças, né? Desde a primeira menstruação, que afeta seu humor, afeta seu sono, afeta a alimentação. Se eu tô preocupada demais, não como. Se eu tô preocupada demais, ansiosa demais, como demais. Então, alimentação e ansiedade, alimentação e preocupação, tá tudo interligado. Por isso que a gente precisa se conhecer e ter, assim, o entendimento, né, a consciência que essas três áreas precisam ser cuidadas, né? Os hormônios estão sempre presentes desde a nossa adolescência. Deus nos criou assim, com hormônios que precisam estar em ordem. Não é? Então não é uma coisa que luta contra a gente, não, eles estão aí para até trazer a gente para um equilíbrio. Esses hormônios estão presentes e aí vem muitas vezes a irritabilidade, a TPM, a vulnerabilidade emocional, porque já aconteceu com você de a gente tá numa situação pré-menstrual, ou então está atravessando de repente a menopausa e a irritabilidade vem, que é uma coisa doida, né? E o que acontece? A gente fica irritado com todo mundo. As pessoas do trabalho dizem isso. As pessoas dentro de casa, o que está acontecendo com você? E o mais interessante é que na nossa casa nós somos termômetro. E se esse termômetro está desbalanceado, vou dizer para você, tudo fica desbalanceado também. Então nós precisamos entender que precisamos cuidar do nosso físico, das nossas emoções, do nosso espírito, porque um ajuda a cuidar do outro. Se o espírito está bem, ele dá graça para a alma se sustentar. O espírito e a alma estando bem, a gente consegue ter uma alimentação mais saudável, cuidar dessa área dos hormônios, tentar diminuir o estresse, não ficar tão irritada com tudo que aparece. E embora eu não quero menosprezar que se é TPM ou se é menopausa, tá complicado, tá mais aflorado os hormônios, a coisa fica mais difícil. Mas quando eu tô cuidando de mim, quando eu tenho atenção e esse autocuidado, o resgate em todas essas áreas, ele vai acontecer e fica mais fácil de eu lidar, né? Por isso é tão necessário haver um resgate e haver equilíbrio na nossa vida nessas três áreas. Quando nós vivemos com mais equilíbrio, a gente vive mais leve, mais plena, mais feliz. E eu vou dizer para você, quando eu me torno prioridade na minha vida, quando você que está me ouvindo aí se torna prioridade na sua vida, você tem ganhos e todo mundo que está ao seu redor também tem ganhos. Porque faz toda a diferença. Quando eu me cuido, eu consigo ter mais paciência com o outro que está, com as crianças que estão gritando, berrando ali, com as crianças que estão, meu Deus do céu, fazendo o dever de casa, é aquela bagunça, a casa é uma bagunça, eu cheguei do trabalho, tenho que fazer janta, tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Então, quando nós temos equilíbrio, quando nós cuidamos de nós mesmas,
estamos mais plena, mais felizes, mais leve, quando eu cuido de mim mesma, né? A maioria dos meus problemas, eles estão atrelados um com o outro, né? Atrelados com a nossa autoimagem, atrelados com a nossa autoestima, atrelados com o nosso valor. Então, se eu já infringi lá atrás o meu, como eu disse, o meu limite, né? Eu já invadi o meu limite, eu já me desrespeitei com a sobrecarga, daí eu não dou conta. A gente é frágil, nós não vamos, nosso corpo tem um limite. Pega um graveto, né, de um pedacinho de árvore ali, porque ele é rígido. Se você tentar envergar, a não ser que ele esteja verde, mas ele já maduro, se você tentar envergar, vai quebrar. Então, muitas vezes a gente quebra, rompe, e quantas mulheres que eu vejo que a única coisa que vai fazer com que elas parem é uma doença. Elas ficarem na cama porque aconteceu alguma coisa. Quebrou, né? O limite chegou, ela não percebeu e aí foi parar na cama. E às vezes é na cama que ela vai lembrar, gente, como que eu precisava de ter um dia, de fazer alguma coisa para mim, de ter um descanso, de me priorizar, me colocar no meu dia, porque às vezes a gente esquece disso, né? Então, o nosso problema maior, que eu vejo muitas mulheres culpando, não são os homens. Ai, meu problema são os homens, eles exigem demais, eles puseram carga demais, a competitividade é muito grande no trabalho. Eu quero te dizer para você hoje com toda sinceridade, seu problema não são os homens ao seu redor. Não é seu marido, não é os seus colegas de trabalho, tá? Às vezes eu vejo muita mulher falando assim, o meu problema é o machismo, e tem muita mulher colocando como se o problema fosse o machismo. E eu acredito que não é, porque Deus, como eu disse no princípio, Ele já nos empoderou. Ele já nos deu graça, capacidade, força, sabe? Eu vejo que o resgate que Jesus fez, que Deus fez, trazendo a mulher para um lugar de preeminência, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar isso. Deus trazendo a mulher para o lugar que lhe é devido. Né? Eu não preciso disputar isso, eu não preciso guerrear por isso, não. Deus já nos deu isso. Então, o nosso problema, o nosso maior desafio não é machismo, o nosso maior problema também não são os filhos, não é a família, não é a carreira, né, que eu tanto quero estabelecer, o trabalho. A gente, às vezes, culpa todos, culpa tudo isso, mas eu acredito que a maior infelicidade, ela vem pela falta do equilíbrio, de eu não saber me colocar como prioridade para dar conta de todas essas demandas ao meu redor. Porque eu digo para você, não são poucas, eu não sei as suas, mas as minhas demandas diárias são enormes, é muita coisa, é cada um do ladinho querendo um pedacinho. E às vezes, mesmo que não queira um pedacinho, eu quero me dar, eu quero me entregar. Porque como eu disse, nós mulheres, a gente quer ser mãe de todo mundo, né? A gente quer ser ali, suprir a necessidade de filho, suprir... Porque filho tá velho, tá casado, mas é filho. E toda mulher sabe disso. Quando a gente tem filho, ele é parte da gente. Tá lá adulto, trabalhando em nossa cidade, tá vivenciando com a sua família longe de você, mas você traz cada um deles, filho, neto, bisneto, tudo aqui dentro guardadinho, e a gente quer dar conta de tudo. Então, o problema não são essas coisas que eu coloquei, não são os homens, não são os filhos, não é a família, não é a carreira, não é nada disso, né? Eu acredito que, como a Silvia está dizendo aqui, eu sou mesmo, eu quero ajudar todo mundo. Então, às vezes a gente está nessa, a gente quer se dividir, se repartir, colocar um pedacinho de nós para cuidar de cada coisa que precisa. Só que eu acredito que o nosso problema é esse, é a falta de equilíbrio. Que seja pelo que nós cremos a respeito de nós mesmos, que a gente acha que é autossuficiente. E o que eu encontro de mulheres que tentam controlar tudo e, infelizmente,
esse controle que nós queremos ter sobre casa, sobre família, sobre trabalho. Queremos deixar tudo de acordo, queremos deixar tudo de acordo com aquilo que nós achamos que é o certo. Esse é o problema. A gente não permite nem Deus fazer aquilo da forma que Ele quer fazer. Eu tenho aqui na minha cozinha, eu tenho o versículo, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa importante. Às vezes a gente está nesse tumulto interno, nesse tumulto diário, que a gente esquece que, além de tudo, tem um Deus que pode lutar por nós. E a gente não consegue manter o equilíbrio, né? Então, seja pelo aquilo que você acredita de você mesmo, seja aquilo pelo que você tem como concepção, como ideia, como exigência, não importa. Seja o que for, o que eu acredito que nosso grande desafio é equilibrar todas as áreas e seja pelo que cremos ou pelo que fazemos ao longo do caminho, que a gente recebe. Alguém chega e fala com você, eu tô com esse problema, e a gente não sabe dizer não. Eu não sei você, mas eu já tive muita dificuldade em dizer não, né? Você cuida disso pra mim? Você me ajuda a cuidar de levar meu filho pra escola semana que vem? Você me ajuda a resolver essa festa? Você me ajuda a resolver isso, aquilo? É muita demanda ao redor, além daquilo que nós já fazemos. Mãe, me ajuda isso. Minha sogra, me ajuda isso. Então tem todo mundo com todas as demandas deles tentando compartilhar conosco. E aí não tem mulher que aguente. Então, seja pelo que nós cremos a respeito de nós mesmos, seja por aquilo que nós fazemos ao longo do caminho, isso traz um peso enorme. Eu queria trazer um exemplo para você. Não sei se você conhece o carro Tesla. Ele é um carro assim de última geração. É o carro mais moderno que nós temos hoje na atualidade. É autônomo, capaz de andar sem motorista, extremamente eficiente o Tesla. Mas se ele não parar por algumas horas e recarregar a bateria, sabe o que acontece? Ele para. Parou geral, não vai para lugar nenhum. Porque sem bateria, que ele é elétrico, né? É a mesma coisa da gasolina, ele não vai para muito longe, não. E somos nós. Hoje em dia, você é o de última geração. Eu tô falando aqui para um Tesla, para alguém que tem moderna, autônoma, capaz de andar, né, aí sozinha, para o que for que vier na sua cabeça, mas você precisa parar e cuidar de você. Você precisa parar e dar atenção para as suas necessidades. As minhas são diferentes das suas. As necessidades do homem é diferente da mulher. As necessidades dos seus filhos é diferente das suas. A necessidade daqueles que te cercam no trabalho, né, o seu chefe, patrão, ou as demandas diárias, seja lá de quem for, são diferentes. Comece a prestar atenção quais são as suas necessidades. O que eu preciso parar para ouvir de mim mesma? Porque, como eu disse, você precisa, como mulher querida que está me ouvindo, ser ouvida, ser vista, ser amada, ser valorizada. Mas todas essas coisas só vão acontecer se você ensinar para quem convive com você. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós deixamos, porque abusamos de nós mesmos, que os outros se acostumem tanto conosco que também abusem de nós. Abusem nas exigências, nas demandas e tudo aquilo. Eu quero isso agora. Mas mãe, você não lavou minha roupa? Mãe, você não arrumou minha cama? Mãe, mas eu precisava disso agora. Mãe, mas você não levou, não me ajudou, não fez, não aconteceu. Nós ensinamos muito rápido para as pessoas abusarem de nós mesmas. Nós abusamos da gente com comida, abusamos às vezes com remédio, porque se eu não estou dando conta, eu vou ter que tomar remédio para dormir,
remédio para comer, remédio para estar mais alegre, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para tirar dor. Porque as demandas são muitas, então talvez eu tenha que colocar ali um remedinho para poder me ajudar, infelizmente. Então, quando eu paro e vejo que eu preciso, seja como carro, eu cuido da casa, mas não cuido de mim. A casa precisa ser limpa todo dia, senão ninguém vai conseguir morar ali. Mas eu não cuido de mim. Então, eu estou ensinando para o outro a não me valorizar. Eu estou ensinando para o outro a não cuidar de mim. Eu estou ensinando para o outro o que ele deve, como ele deve agir comigo. E eu acredito para você, que eu digo para você hoje, que eu acredito que não pode ser assim. E eu quero te levar a uma reflexão. Te convido a uma mudança de jornada, uma mudança de estratégia, talvez, que você tenha usado, né? Querer controlar tudo, querer dominar tudo, e te levar a uma jornada de autoconsciência. E a primeira coisa seria perguntar para você mesmo: o que eu estou precisando nesse momento? Porque a minha realidade é diferente da sua. Meus filhos já estão casados, já têm suas famílias, já estão cada um cuidando de si. Talvez você tenha criança pequena que a demanda é muito grande, as exigências são enormes. Talvez você não tenha filhos, mas queira estudar, ou então está estudando, as suas demandas são diferentes da minha. Ou então você está aí lutando, né? Estudando fora, com carreira, e ainda noiva, arrumando casamento e aquela confusão toda que a gente sabe. Ou você talvez está grávida, já prestes a ter um neném, e sua realidade vai mudar daqui a uns dias, assim, de uma forma, né? Daquelas bem vibrantes. Então eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que seja qual for ela, você precisa se priorizar. Porque se você estiver grávida e vier outra criança, você vai ter que cuidar da criança, e aí são noites sem dormir, são demandas e demandas que as exigências de um bebê recém-nascido têm. Se você está na escola, é estudar e às vezes virar à noite para estar decorando um texto, decorando tal matéria. Se tá pronta para casar, a realidade vai mudar totalmente. Então, seja qual for a sua realidade, você precisa, como diz o ditado, pôr a mão na consciência. Você precisa pensar e dizer: olha, eu preciso ver o que eu estou agora, nesse momento. O que me faria bem? O que me faria? E eu digo para você, eu já te adianto algumas coisas. Uma delas é nos conhecermos. Quando a gente se conhece, a gente vive melhor. Quando a gente entende as nossas necessidades, a Rita está dizendo: nossa, vou ter que fazer algumas mudanças depois dessa live. Sim, a gente precisa. E olha, eu te digo que mudança não é fácil. Não é fácil fazer mudança. Mas se a gente vai, né? E alguém já disse: olha, é tipo assim uma historinha que tem, que a gente sobe, tá andando por aquela rua indo pro trabalho, e sabe que tem um buraco ali, vai lá e cai, hoje. Aí eu falo: oh, meu Deus, amanhã eu tenho que lembrar quando eu for pro trabalho que aqui tem um buraco. Aí no outro dia, a gente passa e cai de novo. E aí no terceiro dia, passa indo pro trabalho e na correria cai de novo no buraco. E até que um dia a gente fala: não, peraí, ou eu vou ter que mudar de rua, né? Ou então eu vou continuar me machucando, caindo nesse buraco toda vez que eu passo aqui. Então muitas vezes a gente tem que parar e olhar para dentro da gente. Qual é o buraco que eu tô caindo todos os dias? Qual é esse ciclo vicioso que tá me levando ao estresse, que tá me levando à preocupação, que tá me levando à ansiedade, que tá fazendo com que eu me sinta pesada? O que tá acontecendo comigo que tá me dando essa vida que eu não tô satisfeita, que eu não tô feliz? E eu te digo, quando você tem consciência do que é, como eu disse no princípio, quando você faz pergunta para você mesmo e fala: peraí, o que tá fazendo com que eu viva nessa tristeza, nessa chateação, nessa amargura?
né? A Silvia aqui está colocando, eu acho que eu não me conheço, porque estou sempre querendo salvar o mundo e a minha vida, a minha volta. É isso, às vezes a gente quer isso, quer salvar todo mundo e esquece de nos resgatar, de nos salvar. Não é verdade? Então eu te convido a essa reflexão, nessa jornada de mudança, de autoconhecimento, de entender quais são as suas necessidades. O que você está precisando na fase que você está vivendo? O que você está precisando para mudar sua trajetória, para estar bem com você mesma, para alcançar seu projeto, para alcançar seu sonho, seu propósito, sua missão. Porque eu acredito, quando nós estamos dentro daquilo que fomos chamadas para ser, para fazer, nascemos para isso, né? Eu acredito que faz toda a diferença. Isso sim. Olha, eu já vivi em vários lugares. Já tive em lugares maravilhosos. Já morei em Nova York, já morei em Miami. Já morei em muitos lugares que muitas pessoas dariam tudo para estar lá. Mas quando eu estive nesses lugares morando e por algum momento eu estava fora do meu propósito, embora eu estivesse no lugar mais maravilhoso, que muitas pessoas dariam tudo, pagariam muito dinheiro para estar vivendo ali, eu não estava feliz comigo mesma. Enquanto naqueles lugares eu não entrei no meu propósito e vivenciei aquilo que eu nasci para fazer, eu não fiquei feliz. Eu não fiquei bem, me sentindo realizada, bem comigo mesma. Então, não importa o lugar que você esteja, não importa o que você está fazendo, o que você está estabelecendo. Se isso não tem a ver, se isso não está ligado com a sua missão, com o seu propósito, com o seu chamado, você não está em sintonia com você mesma. E isso é uma das coisas que contribui para a nossa alma não estar bem. Então a minha reflexão hoje é para você estar comigo aqui numa jornada de nós entendermos, começarmos a conhecer qual é o nosso propósito, aquilo que Deus quer de nós, porque isso é muito importante. Se eu nasci com um propósito, como a cadeira tem um propósito, eu só estou sentada aqui nessa cadeira porque ela tem um propósito de me sustentar enquanto eu estou aqui. A mesma coisa acontece com a mesa, a mesma coisa acontece com esse celular que eu estou fazendo essa live agora. Cada coisa que foi criada com um propósito. Quando eu não estou estabelecendo o meu propósito através daquilo que eu fui criada para fazer, eu não me sinto feliz e nem realizada, nem bem comigo mesmo. E o que acontece, infelizmente, é que as pessoas que estão ao meu redor, elas veem isso, elas sentem isso, pelo meu estresse, pelo meu nervosismo, pela minha tristeza, pela minha, às vezes, até uma certa raiva. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas estão e eu fico com raiva daquilo que elas estão fazendo, porque eu gostaria de estar no sapato delas, eu queria estar no lugar delas, mas eu não estou. Então isso faz com que a gente se sinta menos do que aquilo pelo qual nós nascemos para ser e fazer. Então minha reflexão para você hoje é que você comece uma jornada de mudança, de olhar para você mesmo e ver quais são as suas necessidades e estabelecer o seu propósito, estabelecer o seu chamado. É isso que eu amo fazer, é isso que eu acredito que cada mulher que está me ouvindo hoje, que ela entenda, você nasceu com propósito, você nasceu com uma identidade que é só sua. Ninguém vai poder fazer o que você fez. Não se preocupe. E Deus é grande o suficiente. Se Ele desenhou você, Ele desenhou da mesma forma um propósito para você. Então, não preocupe com aquele que está andando do seu lado mais rápido, ou você passa, puxa vida, esse aqui passou muito rápido perto de mim fazendo aquilo ou alguma coisa que eu gostaria de fazer. Não se preocupe. Deus tem aquilo que está reservado para você, só você pode fazer, ninguém mais. Mas primeiro você tem que estar bem com você mesma, você tem que estar suprida, tem que estar plena, tem que estar leve, tem que estar de acordo para você
desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Não adianta você querer desempenhar seu propósito, seu papel de forma estressada, brava, com raiva de todo mundo, querendo brigar com Deus e o mundo. Não, você precisa estar plena. Eu te convido nessa jornada de autoconhecimento e de crescimento nas 3 áreas: espiritual, emocional e físico. Em que sentido no físico? Estar saudável, para poder conseguir estabelecer aquilo que você foi chamada para ser. Ok? Por hoje a gente fica aqui. Foi um prazer estar podendo falar com você. Semana que vem tem mais. Vamos estar em outra live. Acompanhe aqui. Manda um aviãozinho, né, dessa live para alguém que você fala: puxa vida, se a minha amiga fulana, ciclana, beltrana tivesse ouvido essa live hoje, como que ia abençoar, como que ia né, trazer claridade para ela. Então manda aí um aviãozinho para ela ouvir, porque vai ficar gravado aqui, tá bom? Um beijo, um abração. Deus abençoe você.